Fala, Tricolada, belezinha? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal da família Tricolor. Vamos conversar sobre o jogo de sábado. Sábado às 16 horas, Maracanã. Certamente Maracanã estará lotado, como estava lá em 2005, quando fizemos a final do Campeonato Estadual contra o Volta Redonda. No primeiro jogo perdemos por 4-3. Aí teve um golzinho do Tuta, vamos dizer assim, que nos colocou, né, com chance de título no jogo da volta. Terceiro gol do Fluminense, né, essa derrota por 4-3. Daí fomos para o Maracanã, ainda teve o gol do Volta Redonda no início do jogo, que complicou mais ainda, que obrigou o Fluminense a fazer 3 gols em poucos minutos de jogo, praticamente só no segundo tempo. E o Fluminense foi em busca dos 3 gols e do título no ano de 2005, com Abel Braga, Fabiano Weller, Antônio Carlos, que fez o gol no finalzinho da partida. E como naquele ano em que o Fluminense começou perdendo por 4-3, a torcida no segundo jogo confiou na virada do time. Acreditou que no jogo da volta nós iríamos vencer o Volta Redonda e lotou o Maracanã. E isso está acontecendo agora, dessa mesma forma. A gente tem a informação aí que o setor sul está lotado. 20 mil ingressos vendidos até o momento. Dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, pode ser que tenha 25 mil, 30 mil, e a galera está comprando. Os bilhetes já estão liberados para quem não é sócio, o público em geral. E eu tenho certeza que no sábado, às 16 horas, o Maracanã estará lotado, e a confiança do torcedor tricolor, que já mostra, né, se mostra bastante confiante já na compra de ingressos. Na quarta-feira, o jogo ainda é sábado, mostra que a torcida está confiante numa virada e numa conquista da classificação para a final do Campeonato Carioca. Mas independente disso, a minha preocupação é na montagem do time, no esquema tático para esse jogo de sábado. Acho que o Fluminense tem plenas condições de chegar e atropelar o Volta Redonda, mas o Fluminense precisa corrigir algumas coisas que tem nos incomodado nos últimos jogos. Nós temos passado muito problema no primeiro tempo, e esse problema está sendo corrigido no decorrer da partida, ou principalmente no intervalo do jogo. Nós fizemos uma apresentação muito ruim no primeiro tempo no jogo contra o Vasco, ruim também no jogo contra o Flamengo, e agora no jogo contra o Volta Redonda. E no jogo contra o Volta Redonda, esse problema não foi corrigido no intervalo, demorou um pouquinho para ser corrigido. Talvez se o Fernando Diniz fizesse essa alteração já no intervalo, colocando mais uma peça no meio de campo, quem sabe a gente sairia até lá de Volta Redonda com empate ou com a virada. O Fluminense melhorou muito no jogo contra o Vasco e contra o Flamengo no segundo tempo, quando entrou mais uma peça, mais um jogador no meio de campo para ajudar ali, porque o que a gente vê é o Ganso num nível técnico abaixo do esperado, e todo mundo sabe a importância que o Ganso tem no meio de campo do Fluminense. E ele estando bem, o Fluminense cresce, e ele estando mal, o Fluminense tem uma queda de criação de jogadas no meio de campo. É a peça fundamental ali de criação de jogadas. A gente não pode exigir isso do André e muito menos do Martinelli. Quando o Ganso está mal, o meio de campo do Fluminense está mal também. Então, o que a gente tem visto nesses últimos jogos, um declínio técnico por parte do Ganso. Ele não tem jogado bem. E aí se cresce a necessidade de colocar mais um jogador ali no meio de campo para dividir essa responsabilidade com ele. E nós temos peças interessantes que possam fazer essa função no meio de campo e dividir essa responsabilidade na marcação com o André, com o Martinelli e com o próprio Ganso, e também na criação de jogadas ao lado do Ganso ali, fazer uma função do camisa 8. Terminamos o Campeonato Brasileiro de 2022, a temporada de 2022, com o Iago Felipe, dividindo essa responsabilidade no meio de campo, fazendo com que André e com que Martinelli crescessem o futebol deles. Eles crescem muito. O André, eu vejo, nesse esquema tático do 4-3-3, eu vejo o André muito sobrecarregado, e o Martinelli também, com funções de empurrar o time para o ataque junto ao Ganso, auxiliar ali, dar uma assistência,
companheirismo ali na criação de jogadas com o Ganso e também na responsabilidade da marcação no meio de campo. E ainda tem aquela jogadinha do Fernando Diniz de tirar o zagueiro e puxar o André para a zaga, que é mais uma sobrecarga que coloca em cima do jogador. E o que a gente viu nesse último jogo contra o Volta Redonda é o André dando contra-ataque pro time adversário, falhando. O gol do Volta Redonda do Lelê foi uma falha técnica, né, do André, também pode estar relacionada à parte física. E é interessante, e foi interessante naquele final do Campeonato Brasileiro do ano passado, a entrada do Iago Felipe ali fazendo um quarteto no meio de campo, um 4-4-2, tendo apenas o Cano e o Arias como atacante. A entrada do Iago Felipe fez com que o André ficasse menos sobrecarregado e o Martinelli também. E nisso o futebol dos dois cresceu. E o do Ganso também. Ganso, a gente vê o Ganso tendo que ir lá atrás, ajudar na marcação, perder a bola no meio de campo, voltar, tentar recuperar essa bola. Isso não é o ideal. E outra coisa, que eu falo isso em quase todos os vídeos, ter 3 atacantes não é sinal que você vai ser um time ofensivo. E você acaba sobrecarregando o meio de campo, quando você só tem 3 peças. E quando você joga, e a gente viu isso contra o Vasco, contra o Flamengo e agora contra o Volta Redonda, quando esses times no primeiro tempo fazem uma marcação adiantada, pressionando a saída de bola do Fluminense, falta gente no meio de campo para recuperar essa bola, para receber essa bola, para puxar o time para o ataque, para prender, para manter essa bola no meio de campo, para que o Fluminense possa jogar. O Fluminense não está conseguindo jogar, e ficou bem claro nesses últimos jogos, o Fluminense não jogou quando estava com 3 jogadores no meio de campo. É muita exigência física e pouca gente para trocar figurinha. Então, como aquela entrada do Iago Felipe, que fez o Fluminense crescer na reta final do Campeonato Brasileiro e terminar numa colocação muito, muito importante de Libertadores, de fase de grupos, é necessário colocar agora mais uma peça no meio de campo. Seja o Pirani ou seja o Lima. A minha preferência é a entrada do Lima, porque o Lima pode muito bem fazer essa colaboração com o André e com o Martinelli na marcação no meio de campo. E o Lima também tem essa qualidade do passe. E pode ser um camisa 8 e jogar ali ao lado do Ganso e ajudar ele nesse trabalho de... Ganso, é o seguinte, você está responsável aí de deixar os caras na cara do gol. E eu tô aqui nas ações para trocar figurinha contigo, trocar passe contigo e ajudar o André e o Martinelli no meio de campo. Mas vai tirar o Keno? Tira-se o Keno. Deixa somente o Cano e o Arias no ataque, como foi no final do Brasileirão do ano de 2022. Não tinha um atacante aberto pelo lado esquerdo. Aliás, não tínhamos atacante aberto pelo lado do campo desde a saída do Luiz Henrique. Teve um período ali de Matheus Martins, mas o Arias, ele faz muito bem o para-brisa, né? O Arias, ele joga muito, aliás, ele joga melhor do lado esquerdo do que do lado direito, mas está fazendo a função dele ali do lado direito bem. Não tão bem assim como faria pelo lado esquerdo, mas é um jogador que sabe fazer aquele pêndulo pelos lados do campo e sabe, é um ótimo segundo atacante. E eles não sofrem com esse homem, com essa ausência de mais um homem aberto pelo lado esquerdo. Então, constrói um meio de campo fortalecido, com bons marcadores e com jogadores que cheguem próximo da grande área. O Martinelli pode fazer esse revezamento com o Lima também. Lima, você fica, eu chego perto da área. Chegar às vezes com 3 homens na entrada da área, que a gente vai precisar disso. E tirar esse estigma de que 3 atacantes o time precisa virar. O Fluminense precisa virar contra o Volta Redonda, precisa ganhar do jogo contra o Volta Redonda, então vamos botar mais um atacante, vamos jogar com 3, vamos pressionar. Não, isso se a rapaziada do meio de campo te pressionar, fazer linha alta, pressionar também a saída de bola do Volta Redonda, é mais gente no meio de campo e essa bola vai chegar com mais qualidade nos atacantes. O que está prejudicando o Fluminense nesses últimos jogos é que está faltando qualidade. A gente viu o jogo contra o Volta Redonda que o Cano não recebeu uma bola em condições de concluir com tranquilidade. A bola não chegou no Cano, porque faltou essa peça importante, essa pressão e essa chegada em massa, com mais gente
na entrada da área para que essa bola chegue nele. Então não adianta. Não adianta ter 3 atacantes se não tem quem dê essa assistência, essa ajuda e essa gente que vem do meio de campo entrando na área para que o Cano possa concluir. E a bola não chega e não vai chegar. Então eu torço muito para que ou Lima ou Pirani entre no time titular e forme ali um quadrado, um 4-4-2 e mude o esquema tático do Fluminense. Todas as vezes que o Fluminense, no segundo tempo, no intervalo, colocou mais um jogador no meio de campo, não o que foi feito no jogo contra o Volta Redonda, porque isso não ocorreu. Foi tirado o Keno e no lugar do Keno entrou o Marrone. Aí não adianta. Mas todas as vezes que o Fluminense colocou mais uma peça no meio de campo, entrando o Pirani ou o Lima, o Fluminense cresceu. Daí o Fluminense pressionou, o Fluminense teve mais posse de bola e mais jogadas foram criadas por Cano e por Arias. Acho que o caminho é esse e a virada é certa ou até uma goleada sobre o Volta Redonda no Maracanã. O problema é não deixar o Volta Redonda jogar. E se perder essa bola, para evitar o contra-ataque, é importante que tenha mais gente no meio de campo para dar o combate e impedir que o contra-ataque aconteça. Belezinha? Tô indo nessa, deixa o like, se inscreva, compartilha. Até o próximo vídeo. Deixe seus comentários, que é importante, o que vocês acham sobre isso, sobre essa mudança de esquema tático. Até o próximo. Flui!